Nós começamos de manhã a estudar os livros da Bíblia. Hoje começamos Gênesis e, como eu disse aos irmãos, a partir de hoje também, as nossas mensagens no culto à noite será livro por livro. Hoje nós vamos meditar em Gênesis e, conforme nós formos avançando nos estudos na escola dominical, pregaremos sobre determinado livro. Hoje Deus me guiou a um texto que se encontra em Gênesis 45, até mesmo porque nós falaremos de um personagem hoje que é um dos patriarcas, e praticamente o livro de Gênesis termina falando dele. E com a vida desse personagem, nós temos algumas lições importantes para as nossas vidas. Nós vamos, antes de lermos, orar ao Senhor. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelo dia e pela bênção de podermos meditar na Sua palavra. Quero, neste momento, pedir a Tua direção para esta mensagem, para esse estudo, que o Senhor venha mesmo falar em nossas vidas. Quero pedir que o Senhor fale de maneira particular em nossos corações. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Gênesis 45, vamos ler os versos de 4 a 8. Gênesis 45, verso de 4 a 8. E baseado nesse texto, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o Deus que muda história. O tema da mensagem essa noite é esse: o Deus que muda histórias. Vamos ler Gênesis 45, de 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Existe uma história de 3 árvores que existiam na beira de uma montanha, num vale, e aquelas árvores, cada uma delas tinha um sonho. E a primeira árvore, ao olhar para as estrelas e contemplar o brilho das estrelas, ela, em seu interior, pensava ser, quando crescesse, um baú bem bonito, bem chique, que pudesse guardar nela todos os brilhos, todas as joias, todas as riquezas do mundo. Esse era o sonho da primeira árvore. A segunda árvore também tinha um sonho, e ela, no seu interior, dizia que quando crescesse, ela queria ser um barco bem bonito, bem feito, imenso, que pudesse carregar todas as pessoas famosas do mundo, príncipes, reis, presidentes. E essas 2 árvores, assim como árvores como a terceira também, diziam que para se tornarem isso, elas até topavam
serem cortadas. E a terceira árvore também sonhava, tinha um sonho. E ela, ao olhar para o vale, ela contemplando aquela beleza, aquela natureza, ela disse assim: bom, eu não quero sair daqui. Eu quero ficar aqui nesse lugar para poder crescer, crescer, crescer e crescer. E até bem alto, para que as pessoas olhem para o meu topo e consigam lembrar de Deus. Ao olhar para mim, as pessoas consigam lembrar de Deus. E aí então passou-se o tempo, chegou um lenhador naquele lugar, e um lenhador que entendia pouco de sonhos, e cortou as 3 árvores, e levou as árvores embora. Da primeira árvore, irmãos, que queria ser um baú, bem bonito para guardar todos os brilhantes do mundo, os ouros, tudo que era rico de riqueza. Essa primeira árvore ela foi transformada num baú, mas num baú diferente. Fizeram dela um coxo, uma manjedoura para colocar comida para os animais. A outra árvore, que queria ser um barco, um navio bem grande, para carregar príncipes, fizeram dela um pequeno barquinho, uma canoa. E da terceira árvore, não fizeram nada. Cortaram e alojaram a sua madeira num depósito. E aí então, essas árvores, em seus sonhos, começaram a pensar assim: por que tudo isso aconteceu conosco? Tudo ao contrário. Tudo que nós não queríamos, fizeram de nós. Até um dia que uma mulher hebreia, numa noite estrelada, um dia diferente, dia bonito, naquela manjedoura que fora feita a primeira árvore, colocou um menino. Um menino que não era qualquer um. Um menino que era o príncipe da paz, a luz do mundo, que era Jesus Cristo. Foi colocado naquela manjedoura, daquela árvore que queria guardar os maiores brilhantes do mundo. Jesus estava nela. A terceira árvore, a segunda árvore, que queria ser um navio para carregar grandes príncipes e grandes reis, um dia, quando se deu por conta, estava em um mar, em meio a uma tempestade, carregando sobre si o Rei da Glória. A árvore que queria carregar príncipes e reis, pessoas importantes, estava então carregando Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. E ela percebeu isso quando ela ouviu Jesus dizer assim para a tempestade: shh, ou fazer esse barulhinho, né? Shh, e dizer assim: acalme-se. E ela então percebeu que estava carregando o maior príncipe do mundo, Jesus Cristo. A terceira árvore estava lá no depósito. Chegou um homem, tirou as suas madeiras e fez dela uma cruz. Fez dela uma cruz. E ela então começou a achar esquisito. Por que estão pregando uma madeira minha atravessada na outra? Ela achou mais esquisito ainda, e quando um determinado tempo ela foi levada para um lugar e começaram a pendurar nela um homem. E mais estranho ainda, ela achou que esse homem pendurado não estava amarrado, ele estava sendo pregado. E ela então percebeu que o sangue de Jesus Cristo estava escorrendo por ela, e a árvore que queria chegar perto do céu e que as pessoas olhassem para ela e vissem Deus, agora estava carregando Deus. Estava com Jesus pendurado nela. 3 árvores com seus sonhos, que até certo ponto se tornaram uma história triste, se tornou uma história triste,
mas que depois foi mudado. Árvores que saíram de um momento de tristeza, de perdição, e se tornaram em glória. Se tornaram em glória. Tudo isso porque Deus fez assim com elas. Deus mudou a história daquelas árvores. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que muda histórias. Vemos isso, o que eu contei aqui foi uma ilustração apenas. Mas vemos isto, Deus mudando história no Antigo Testamento. Como, por exemplo, Deus mudou a história do povo cativo no Egito, que foi um povo sofrido. Deus mudou a história. Deus libertou o povo, e daquele povo que era um povo sofrido, Deus libertou e transformou em um povo visto, conhecido por todo mundo hoje, que é o povo de Israel. Vem guerra, passa guerra, lá naquele espaço do Oriente Médio, tantas guerras entre aqueles dois povos ali, Israel no meio, os judeus no meio, mas Israel em si nunca é derrotado. É um povo pequeno, mas nunca é derrotado, porque Deus mudou a história. Deus não só mudou, mas está fazendo história em seu povo ainda hoje. Deus mudou a história de Abraão e o seu filho Isaque, que o pai que levava o filho para ser sacrificado, e de repente Deus disse para ele: olha, você não vai mais sacrificar o seu filho. Mudou a história de um pai e de um filho, que depois se tornou uma grande nação. Deus mudou a história de Sara, que não podia ter filho, e Deus deu filho a ela. Da esterilidade, Deus fez fertilidade. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que muda história. Assim também foi no Novo Testamento. Quando falamos de Jesus, pensamos em Jesus como Deus, e Ele é Deus. E quando folheamos o Novo Testamento, nós vemos Jesus, o nosso Deus, mudando história. Mudou a história de uma mulher que estava desenganada pelos médicos. Disseram assim: olha, você não tem mais jeito. A mulher tocou no Senhor, seu sangue, o seu fluxo de sangue foi estancado, e de uma mulher que era vergonha, ela passou a ser bem vista pela sociedade. Lucas 8:43 está essa história. História de uma mulher que para a sociedade não valia nada, e Deus mudou. Deus mudou a história de um casamento. E onde disseram assim: acabou o vinho. Sabia que naquela época o vinho era uma bebida da cultura da época. Então era costume daquelas pessoas beberem vinho, porque era uma cultura da época. E se numa festa e no casamento não tivesse vinho, era como se não tivesse nada. Porque a alegria do povo judeu, lá naquele casamento, pelo menos, estava em torno do vinho. Então acabou o vinho. E Jesus, então, deu vinho para aquele casamento. Jesus fez um milagre, transformou a água em vinho. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, o nosso Jesus, é o Deus que muda a história. Mateus 20:30 fala de 2 cegos, que eram cegos de nascença. E de repente, Jesus curou aqueles homens. Alguém que era vergonha, que eram impossibilitados de muitas coisas. Jesus agora muda a história e dá visão para aqueles homens. Nós vemos aqui, irmãos, diante de pequenos textos que eu trouxe aqui para nós, que o nosso Deus é um Deus que muda a história. Poderia aqui trazer outros textos, mas por este, nós percebemos isso claramente. E a pergunta que nós fazemos é: por que Deus age assim? Por que Deus muda histórias? Os detalhes disso, nós nunca vamos entender. Da forma que Deus age, para quem Ele age, com quem Ele age, o momento, o tempo, é de Deus, é de Deus. Mas uma resposta eu tenho, pelo menos uma.
que Deus muda histórias, porque o Deus que nós servimos não é Baal. Não é um Deus que está numa caixa. Não é um Deus que não enxerga, não ouve, não fala. Nosso Deus muda história, ou histórias, porque Ele é soberano. E na soberania de Deus ninguém se intromete. Deus, para agir nas nossas vidas, Ele age no seu tempo e não pede licença para ninguém. Ele age da sua forma, do jeito que Ele quer. E hoje nós vimos aqui biblicamente Deus mudando histórias. Estamos diante de um homem, da história de um homem. E essa verdade do Deus que muda a história, nós podemos ver muito bem claro na vida de José. Eu quero então destacar alguns aspectos da história de José que foi mudada por Deus. E o primeiro aspecto é a história propriamente dita de José. As suas dificuldades. O que é que ele enfrentou? Poucos, irmãos, enfrentaram o que José enfrentou. Você conhece muito bem a história difícil e sacrificante de José. José, um homem de Deus que foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos fizeram uma tramóia, maquinaram e venderam José para o Egito. E tudo isso foi feito de uma maneira encoberta, foi tramado. E José sofreu tudo que sofreu naquela cisterna, foi rebaixado, foi humilhado pelos seus irmãos. Foi uma dificuldade tão grande, uma história tão ruim até certo ponto, mas que Deus mudou essa história. No verso 4 que nós lemos, nós vemos aqui que depois de tanto tempo, José enfrentou suas dificuldades, estava longe da família. Nós temos aqui mais uma luta, mais uma dificuldade que José enfrentou, longe da família. Depois de tanto tempo, de tantas dificuldades, agora já lá no Egito, a sua vida mudada, ele se apresenta a seus irmãos como aquele a quem eles haviam vendido. No versículo 4 diz assim: disse José a seus irmãos, e agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. José se apresenta aos seus irmãos como aquele homem que foi vendido pelo o seu próprio irmão, pela sua família. E estudando a vida de José, nós vemos que José, ele não só foi vendido, como também José foi alvo de ódio por parte dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque Gênesis 37, versículo 3 e 4, diz que o pai de José amava ele, ou amava mais do que os outros. Então, porque o pai o amava mais do que os outros, os irmãos tramaram, maquinaram, e movidos de inveja, de ciúme, falaram assim: vamos vender ele para o Egito. Ele não pode permanecer em nosso meio. Então, foi alvo de ódio dos seus irmãos. José foi mais odiado ainda, porque ele começou a revelar sonhos. Os irmãos lembram da história? José começa a revelar alguns sonhos de os feixes, e os feixes dos seus irmãos se dobravam perante o feixe dele, e os irmãos ficaram ali bravos com isso, porque começaram a entender que um dia eles seriam subjugados, seriam servos do seu próprio irmão. E na história de José, lá para o capítulo 50, 49, nós vemos os irmãos de José chegando a ele e falando assim: olha, se você quiser, nós seremos teus servos daqui para frente. Foi vendido, mas porque foi odiado. José também foi assediado. Quando foi parar no palácio, a mulher de Potifar, aquela endiabrada, mulher movida, levada pelo diabo, quis se deitar com José, porque a Bíblia diz em Gênesis 39, 6 e 7, que ele era forte, era bonito, era sarado,
Então ela disse para ele assim, ó, deita-te comigo. E José, um servo de Deus temente, ele, ó, perna para quem te quer, eu ficar aqui, tô fora. E ó, correu. Mas foi assediado, porque era bonito. Os irmãos já ouviram falar de um homem que foi preso por ser fiel? José. Gênesis 39, de 7 a 20, diz que José foi preso, foi vendido por seus irmãos e preso porque era fiel a Deus. Em suma, irmão, resumindo tudo isso aqui, José sofreu sem ter nenhuma culpa. Que história, né? Triste. Eu estava lendo hoje o texto para pregar essa noite, eu cheguei até a me emocionar um pouco, porque a gente passa algumas lutas e nós vemos que o nosso sofrimento, a nossa história de sofrimento não fica longe do que os servos do Senhor passaram no passado, como José. Alguém que sofreu sem ter culpa nenhuma. Isso aqui, a história de José, foi há tanto tempo, tão longe, mas que ao mesmo tempo é tão atual. Quem nunca foi odiado, sem ter feito nada para ser? Às vezes a pessoa não gosta de você, te odeia e você não tem nem culpa no cartório. Não é verdade? Quem já não foi tratado mal ao fazer o bem? Às vezes nós queremos agradar as outras pessoas, ajudar a fazer o bem, a tratar da melhor forma possível, e a pessoa te trata mal. É ao contrário do que você faz. Essa história de José é atual nas nossas vidas. Quem já não foi injustiçado exatamente por ser justo, como José foi? Às vezes nós queremos seguir o que Deus quer para as nossas vidas. Às vezes nós queremos levar a obra de Deus de acordo com o que a Bíblia diz. Às vezes nós queremos ser fiéis ao Senhor e devemos ser, mas as pessoas estão nos injustiçando, nos tratando mal, vendendo nosso nome a outros, ao seu grupo. Pessoas falando de você sem que você não mereça. Sabe, irmãos, que eu fico pensando que em maior ou menor grau, você já viveu um pouquinho da história de José na sua vida. Talvez você já tenha sido injustiçado sem merecer. Talvez as pessoas já falaram mal de você porque você quer fazer o bem. Talvez as pessoas escarneceram de você porque você quer seguir o que Deus tem para a sua vida. E sabe o que, diante dessas situações, o que acontece? É atitude de revolta. Reações de revolta. Né? Às vezes, a nossa vontade é pagar aquelas pessoas da maneira que ela fez conosco. Quando Jesus diz, fazer o contrário, não pagueis mal por mal. E foi o que José fez. Mas as nossas ações, muitas vezes, queremos pegar a pessoa pelo colarinho, dar uns chacoalhões nela, e falar assim, olha, você se alinha, porque senão nós vamos sair da carne aqui, nós somos crentes. Sair do espírito e entrar na carne. Né? A vontade é essa, situação de revolta, de tratar a pessoa como ela te tratou. Mas se José fosse fazer isso, hein, irmãos? Ele não fez. Ele agiu com paciência. E ele disse para aqueles irmãos que venderam ele para o Egito, disse assim, olha, não fiquem preocupados, não. Não fiquem deprimidos. Não fiquem tristes, sabe por quê? Porque não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe aqui. Foi Deus que me trouxe aqui. E depois disso tudo, nós conhecemos a história. José levou seu pai, seus irmãos, tudo para o Egito e deu o melhor para ele. Que paciência, né, irmãos? Para nós tratarmos a história, a nossa história, que muitas vezes é cheia de dificuldades. Deus não abandonou José. Gênesis 39, versículo 2, 5, 21 e 23, nos mostra e nos fala que Deus não abandonou José.
Deus estava com ele em todos os momentos. É difícil isso que eu vou falar, porque eu presenciei isso essa semana. Deus não nos abandona nos momentos difíceis. E Ele transforma o mal em bem. Hoje, o que nós estamos passando, talvez a sua vida, a minha, é uma história difícil. Uma dificuldade difícil. Um momento, uma dificuldade extremamente difícil, porque dificuldade já é difícil, né? Mas extremamente difícil. Lutas. Mas sabe uma coisa? Deus transforma o mal em bem. Fez isso na história de José. A história de José foi mudada. Esse é o segundo aspecto do Deus que muda a história. Deus não olha as dificuldades, não importa o tamanho delas. Deus não olhou o que José estava passando, o que José estava enfrentando. Deus mudou. Mudou. E a história de José realmente foi mudada. José, ele viu esta mudança. Uma outra situação difícil para nós aqui, que nós aprendemos com José, é que nós precisamos esperar a hora. Mas não a minha hora. A hora de Deus. Deus mudou a história de José, mas José teve que esperar a hora de Deus, e nós também precisamos. Eu sei que há tempo para tudo. E muitas vezes é difícil esperarmos a hora do Senhor. Deus começou a mudar a história de José, irmãos, de uma forma espetacular. Espetacular. José foi preso, foi levado ao cárcere da época, e lá ele se encontrou com duas pessoas, dois colegas de prisão, o copeiro e o padeiro do rei, né, de Faraó. Estavam presos, no mesmo lugar que José estava. E aqueles homens tiveram sonhos lá. E José então, Gênesis 40, 9 a 22, ele se propõe a interpretar os sonhos daqueles homens. E ele diz para o primeiro assim: olha, eu vou interpretar o teu sonho. Só que é o seguinte, lembra-te de mim, quando você estiveres lá livre daqui. E José interpreta o sonho daquele homem e diz: olha, vai acontecer isso, isso e isso. Você vai ser restituído lá para o rei, lá na corte, você vai ser levado para lá. Para o outro, José diz assim: olha, você vai morrer, o faraó vai mandar te prender. E tudo que José interpretou aconteceu. E sabe o que aconteceu também, irmão? Que na hora que o primeiro do sonho saiu livre, ele esqueceu de José. José disse: olha, lembra-te de mim quando você sair daqui. Eu vou interpretar teu sonho, lembra-te de mim, por favor. E aquele homem saiu da prisão, foi solto e esqueceu de José. Mas José é solto depois, né? José sai da sua prisão, do seu cárcere, para interpretar sonhos. E ele vai então interpretar os sonhos de Faraó. E aí então começa-se a mudança na história de José. Deus começa a fazer um rebuliço na história de José. Começa a mudar a história de José de um jeito que José se torna como pai do Faraó. O próprio José diz isso para seus irmãos. Gênesis 45, 8. A história de José foi tão mudada, de preso, de escorraçado, de injustiçado. Agora José se torna governador do Egito. Um patamar bem alto. Gênesis 45, 8. E ainda, José se torna salvador do Egito e dos povos vizinhos. Houve uma grande fome, ninguém tinha comida. E todos iam a José, que era governador do Egito, para pedir mantimento. Tudo que para nós, na vida de José, parecia mal,
Foi o que conduziu José à glória. Toda a dificuldade que José enfrentou foi o que Deus usou para mudar a história de José. José mudou não só a sua história. Deus não só mudou a história de José, mas usou José para mudar a história de outro. José livrou muitos. José cuidou de outras pessoas que fizeram mal a ele como seus próprios irmãos. Restituiu seus familiares. Mas quem fez isso, irmão? Quem fez isso? Quem fez isso foi Deus. Toda e qualquer mudança, irmãos, que acontece na vida do servo de Deus, não é por acaso e nem por sorte. Nada nas nossas vidas acontece por acaso ou por sorte. Ah, pastor, isso foi sorte que o Senhor teve. Ah, irmão, isso foi sorte que você teve. Não, irmãos. Nada na nossa vida acontece por sorte. Tudo na nossa vida acontece porque Deus muda a nossa história. José preso. E teve que esperar mais de 2 anos na prisão para que a sua história fosse mudada. Você conhece alguém com histórias que foram mudadas? Pessoas e familiares? Eu conheço. Minha vida é uma. Eu conheço outras pessoas também que foram desenganados e a história foi mudada. Pessoas que não tinham nada e que hoje têm muita coisa. Pessoas que eram deprimidas e que hoje são alegres. Pessoas que eram doentes e que hoje estão curadas. Passamos dificuldades hoje. Sim, passamos. Mas as dificuldades de hoje nos preparam para a glória de amanhã. Hoje você sofre. Amanhã, como diz o salmista, o choro acaba e vem a alegria. Mas isso acontece porque Deus muda nossa história. Eu sei que é difícil nós esperarmos na graça de Deus. Mas não desanime diante da sua história, que possivelmente hoje seja uma história difícil. E que até mesmo para a visão dos homens, ou para a sua, impossível de ser mudada. Mas confie na graça. Confie no poder de Deus. O poder transformador de Deus. O mesmo Deus, irmãos, que mudou a história de José, pode mudar a nossa história e vai mudar. Vai mudar. O terceiro aspecto do Deus que muda a história é que a história de José exaltou a Deus. Deus mudou a história de José, mas em toda a mudança que aconteceu, Deus foi exaltado na vida de José. Não é que Deus precise ser exaltado. Deus já está exaltado, glorificado, entronizado em um lugar de glória. Mas tudo o que aconteceu na vida de José, como eu disse aqui para os irmãos, não foi pura sorte, não aconteceu por acaso. Tudo o que aconteceu foi porque Deus agiu na sua vida. E José, mais do que ninguém, conhecia a soberania de Deus. Agora José está no Egito em uma posição elevada, e eu fico imaginando José olhando para trás, para a sua vida e dizendo assim: Deus me fez isso. José sabia, irmãos, muito bem qual a mão que mudou a sua história, que foi a mão de Deus. Eu fico imaginando a conversa dos irmãos de José, talvez ao redor de uma mesa ou sentados no chão, comentando o que aconteceu na vida de José. Olha, você viu o que aconteceu com o nosso irmão? Que coisa, por que não aconteceu na nossa vida? Por que isso aconteceu? Fico imaginando aquela conversa, né? Os murmurinhos. Cada um dando o seu palpite. Ah, aconteceu isso. Foi porque ele teve sorte. Ah, José é um homem sortudo mesmo. Nós não tivemos essa sorte. Mas não foi isso que aconteceu na vida de José. Não foi sorte. Foi Deus que mudou a sua história.
Os irmãos de José possivelmente não entendiam nada. Mas José, como servo de Deus, sabia muito bem o que realmente aconteceu. José sabia muito bem o porquê tinha ido para aquele lugar. Ele diz: eu vim para esse lugar, adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José diz: olha, Deus transformou a minha vida. Transformou a minha vida para salvar vocês. Para que a nossa família tivesse sucessão. Quando olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos Deus transformando a prisão de Paulo em bênção. Lembra dessa história? Paulo foi preso em Roma, e porque foi preso em Roma, muitos ouviram do Evangelho. Uma prisão que foi transformada em bênção. Deus mudou a história de José, mudou a história de Paulo, mudou a nossa história, por isso que nós estamos aqui hoje, de condenados, de perdidos, indo para o inferno. Deus mudou a nossa história e nós estamos aqui hoje. Ou você pensa que você está aqui por causa de você? Você não está aqui por causa de você. Você não tem parte nenhuma na sua salvação. A Bíblia diz que é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Tanto o dizer sim para receber Cristo, foi Deus que operou. Sabe por que estamos aqui, irmãos? Porque Deus mudou a nossa história. Sabe por que podemos ter certeza que se partirmos daqui hoje iremos para o céu? Porque Deus decidiu mudar a história da humanidade, mandando Cristo, o Cordeiro, para ser morto pela humanidade. Por isso a nossa história foi mudada. E a pergunta que faço é: será que Deus está agindo diferente hoje em dia? Não, não está. Não está. Basta nós olharmos em nossos dias, na vida de muitos, para confirmarmos isso. Deus transforma o mal em bem, o problema em bênção. O mal que nós tínhamos, irmãos, nas nossas vidas, Deus transformou em bem. Pior mal, é o mal que toda a humanidade tem, o mal do pecado. Deus transformou em bem, nos deu a salvação em Cristo. Deus continua mudando a nossa história todos os dias. Será que você não percebe isso? Deus tem te guardado, Deus tem te livrado, Deus tem te preservado, Deus tem dado para você o seu mantimento, o seu cuidado. Isso é mudar a história. Isso é mudar a história. O mais difícil é crer nisso. Sabe? O mais difícil é crer nisso. Às vezes eu penso que nós somos até um pouquinho frios demais quando falamos de milagres. Eu também não estou falando que Deus sai fazendo milagre de qualquer forma, do jeito que o homem determina. O homem não determina nada. Quem determina agir, com quem ele age, a quem ele vai agir é Deus e no momento que ele quer. Mas Deus transforma. E nós precisamos crer nisso. O segredo é exercitarmos a nossa fé. Uma fé operosa. Reconheça, assim como eu tenho reconhecido que em nossas vidas nada acontece por acaso ou por sorte. Toda a história mudada aconteceu porque Deus mudou. E o que nos resta nesse momento? Como eu disse, se estamos aqui foi porque Deus mudou a nossa história. E o que nos resta nesse momento? Exaltarmos a Deus como José fez. Eu estou aqui porque Deus quis assim. José exaltou a Deus porque Deus havia feito tudo aquilo na sua vida. José entendia que tudo que aconteceu na sua vida veio de Deus e o exaltou. Então precisamos exaltar a Deus diante de tudo que nós temos, da nossa história, da nossa vida. Só o fato de nós estarmos aqui, irmãos, eu penso que já é motivo de exaltarmos a Deus. De dizermos assim, nas nossas vidas, nada acontece por acaso. Tudo é pelas mãos de Deus.
Na minha vida nada aconteceu por sorte, por ironia, pelo destino. Na vida do crente nada acontece pelo destino. Tudo acontece por Deus, porque Deus é Deus quem faz. Então precisamos glorificar esse Deus, irmãos, que assim como mudou a história de José, vai mudar a nossa história. O que é mal, Deus vai transformar em bem. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que no tempo certo, Deus transforma o mal em bem. Não precisamos saber os detalhes de como Deus age. Não precisamos. Às vezes nós ficamos tentando sondar, né? Por que Deus agiu na vida de um dessa forma, no outro Deus não agiu? O fato é que Deus, ele age. Os detalhes deixa nas mãos do Senhor. Mas é muito confortante, pelo menos para mim, eu tenho muito conforto mesmo, irmãos, de saber que Deus age assim. Que Deus muda a história. Que eu estou seguro nas mãos de Deus. Que nós estamos seguros em suas mãos. Eu tenho conforto, irmãos, para entender que Deus controla tudo. Eu me conforto com isso. Na hora certa, na hora de Deus, não na nossa, tudo irá passar, tudo será transformado em bem. Para a nossa família, para os nossos amigos, e Ele faz tudo isso porque Ele nos ama. Agora, isso não nos ausenta de fazermos a nossa parte. Temos que agir. E o restante, Deus fará da melhor maneira possível. Eu assisti um filme chamado Desafiando Gigantes. Talvez você já assistisse esse filme também. E tem uma frase lá naquele filme que marcou a minha vida, e de vez em quando eu escrevo aquela frase. E a frase do rapaz que disse, a frase interessante, ele disse assim: faça o melhor de você e deixe os resultados com Deus. Temos que fazer a nossa parte. Mudar a história já é parte de Deus. Assim como Deus fez com José, Ele também fará conosco, no seu tempo, da sua forma, como Ele quer. Creia e descanse na verdade bíblica. A verdade bíblica é: Deus transforma mal em bem. É difícil acreditarmos nisso, irmãos? É difícil. Principalmente quando o cinto aperta, né? Principalmente quando as coisas dão errado. É difícil nós acreditarmos. Mas precisamos e podemos. E quando nós aprendermos a fazermos isso, a descansarmos em Deus, no Deus que muda a história, com certeza nós lidaremos com as situações de maneira diferente. Falamos hoje, baseado na história de José, sobre o Deus que muda histórias. Vamos confiar e deixar as nossas vidas na mão do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do teu servo lá no passado, José, que nos traz lições importantes. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a vivermos confiantes no Senhor. Confiantes de que o Senhor pode mudar a nossa história. Que o Senhor está agindo em nosso favor. Eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedindo que o Senhor mesmo conforte os nossos corações diante de toda qualquer situação. Nos ajuda, Deus mesmo, ainda que seja difícil, mas nos ajude, ó Pai, a esperarmos e confiarmos no Senhor, a descansarmos em Ti. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pelo texto que nós meditamos essa noite, que falou às nossas vidas. Nos ajuda, ó Pai, e nos fortaleça para colocarmos em prática tudo que nós ouvimos para o louvor da Tua glória. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém.